Nem todo jogador nasce em berço de ouro, mas no caso de Saúl, o futebol era quase uma herança genética. Nascido em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 94, Saúl cresceu cercado pelo ambiente dos gramados. O pai foi atacante e defendeu o Elche nos anos 80, e os irmãos mais velhos também se aventuraram profissionalmente no futebol. E foi com esse legado que o caçula da família começou a construir uma das trajetórias mais sólidas e respeitadas da sua geração. Desde pequeno, ele demonstrava um faro natural para o jogo. Nunca foi o mais forte fisicamente, nem o mais veloz, mas enxergava o futebol de uma forma diferente. Aos 11 anos, ele deu o primeiro grande passo na carreira. Ingressou na base do Real Madrid. Sim, o garoto que mais tarde se tornaria símbolo do Atlético começou a sua formação no maior rival. Por 2 anos, ele vestiu o branco merengue e aprendeu o básico da disciplina que molda os volantes espanhóis. Mas as coisas não fluíam como ele esperava. Por diferenças internas e falta de espaço, Saúl decidiu mudar de rota, e essa decisão mudaria a sua carreira. Aos 13 anos, ele trocou o Real Madrid pelo Atlético, clube que passaria a representar o seu verdadeiro lar esportivo. Na base colchoneira, encontrou o ambiente que valorizava raça, inteligência tática e espírito coletivo, tudo que Saúl tinha de sobra. Ele subiu rapidamente pelas categorias de base até chegar ao Atlético B, onde estreou profissionalmente ainda adolescente. Mas o verdadeiro salto veio em 2012, quando, com apenas 17 anos, fez a sua estreia na equipe principal do Atlético de Madrid. Foi no dia 8 de março, no jogo da Liga Europa contra o Besiktas, que o menino de Elche realizou o sonho de qualquer jovem atleta: atuar pelo time profissional num torneio continental. A partida no Vicente Calderón foi o primeiro capítulo de uma longa história de fidelidade entre jogador e clube. Aquela edição da Europa League seria ainda mais especial. Afinal, o Atlético foi campeão e Saúl conquistou seu primeiro título como profissional. Já no ano seguinte, o volante começou a frequentar os treinamentos com o elenco principal com mais regularidade. E apesar de ainda ser considerado uma promessa, o técnico Diego Simeone já via nele uma peça importante para o futuro. Ele atuou em algumas partidas da Copa do Rei e em jogos menores da Liga Europa, ganhando ritmo e confiança. A sua estreia na La Liga veio no dia 21 de abril de 2013, mostrando que já estava pronto para voos mais altos. Porém, a consolidação viria mesmo na temporada 13-14, durante o seu empréstimo ao Rayo Vallecano. Ali, jogando com mais liberdade e responsabilidade, o espanhol brilhou. Atuando como volante, meia e até zagueiro em alguns momentos, ele mostrou uma versatilidade que poucos tinham em sua idade. De volta ao Atlético na temporada seguinte, ele foi imediatamente reintegrado ao elenco principal. E na Supercopa da Espanha, entrou como titular na primeira partida contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e ajudou a garantir um empate em 1-1. Já na volta, jogando como reserva, viu o Atlético vencer por 1-0 e garantir mais um troféu. Ele ainda faria a sua estreia na Champions League no mesmo mês, contra o Olympiacos. Mas foi em setembro de 2014 que veio um marco importante: o seu primeiro gol como profissional pelo clube. A vítima foi o Sevilha e o placar, um sonoro 4-0. Em maio do ano seguinte, a diretoria do clube tratou de garantir o seu futuro, uma renovação até 2020, um voto claro de confiança no talento e na postura do jovem meio-campista. E aos poucos, Saúl foi se tornando mais do que uma simples promessa. Com o passar das temporadas, passou a ser peça-chave no esquema de Simeone, um jogador moderno, multifuncional, que podia marcar, distribuir o jogo e até finalizar. E ele não chamava a atenção com firulas ou números absurdos, mas o seu entendimento de jogo e entrega em campo eram a alma do time colchoneiro. A relação entre Saúl e Atlético virou um casamento muito estável, sólido e baseado em confiança mútua. Era o tipo de jogador que a torcida respeitava, que o treinador confiava e que os companheiros escutavam. De promessa a ídolo silencioso, o camisa 8 de Elche já escreveu o seu nome na história do clube madrilenho, mas mal sabia que o destino ainda lhe reservava muitos altos e baixos.
Depois de anos consolidado como titular na Espanha, Saúl sentia que precisava de um novo desafio. Afinal, o estilo rígido de Diego Simeone o havia transformado num jogador extremamente tático, mas com o tempo ele começou a se sentir limitado. Dessa forma, em busca de mais liberdade e protagonismo, o meio-campista decidiu arriscar. E assim, no dia 31 de agosto de 2021, no último dia da janela, foi anunciada a sua ida por empréstimo ao Chelsea, àquela altura o atual campeão da Champions League. O negócio envolvia um valor de 5 milhões de euros pelo empréstimo, com opção de compra fixada em 40 milhões. A expectativa era muito alta. A Premier League oferecia um novo cenário, com um estilo mais físico e veloz, e o técnico Thomas Tuchel parecia empolgado com a chegada de um jogador tão versátil. Para Saúl, por outro lado, seria uma chance de se reinventar, mostrar que ainda podia brilhar longe da sombra de Simeone. Mas a estreia foi um choque de realidade. No dia 11 de setembro, apenas 11 dias após a sua chegada, Saúl foi titular contra o Aston Villa pela Premier League. E logo de cara ficou evidente que algo estava errado. Confuso dentro de campo, inseguro e claramente desconfortável com o ritmo acelerado do futebol inglês, o espanhol teve uma atuação desastrosa. Cometeu erros na saída de bola, perdeu divididas e não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo. No intervalo, Tuchel não hesitou. Ele substituiu Saúl por Jorginho. O Chelsea venceu por 3-0, mas para o espanhol, aquela noite foi um verdadeiro pesadelo. E ao longo da temporada, ele até teve outras chances, principalmente em partidas da Copa da Liga e jogos menores, mas nunca se firmou. A adaptação não aconteceu. A intensidade da Premier League, somada ao estilo mais vertical de Tuchel, contrastava demais com o jogo posicional que ele dominava na Espanha. O seu único momento de brilho veio no dia 2 de março de 2022, na vitória por 3-2 sobre o Luton Town pela FA Cup, quando marcou seu único gol com a camisa do Chelsea. Ao fim da temporada, Saúl acumulava 23 partidas, uma única bola na rede e a certeza de que o futebol inglês não era o seu habitat natural. Ele retornaria ao Atlético meses depois, com menos brilho, mas mais maturidade. Dessa forma, o seu retorno ao Atlético vinha com a esperança de retomar o protagonismo que um dia teve sob o comando de Simeone. No entanto, o cenário havia mudado. O elenco estava mais jovem, mais competitivo e com novas referências no meio-campo. Saúl, por outro lado, já não tinha o mesmo ritmo, a mesma intensidade, e o seu espaço na equipe havia encolhido. Na temporada seguinte à volta, Saúl atuou como titular em apenas 11 partidas da La Liga. E embora tenha marcado 3 gols e distribuído uma assistência, o seu desempenho passou longe de empolgar a torcida ou de convencer o treinador. A sua última aparição na Liga Espanhola aconteceu no dia 4 de junho, num empate por 2-2 contra o Villarreal, um jogo sem brilho, mas simbólico. Afinal, era o fim de um ciclo. Após 13 anos vestindo a camisa do Atlético de Madrid, Saúl se despediu do clube com números muito respeitáveis. 427 jogos, 48 gols e 20 assistências. Ele saiu como um ídolo discreto, alguém que fez parte de grandes momentos da história recente do clube, mas que também teve uma trajetória marcada por altos e baixos. Aliás, 15 de julho de 2024, o Sevilla anunciou sua contratação por empréstimo para a temporada 24-25, com possibilidade de renovação. A expectativa era de que o meia encontrasse no clube um ambiente mais leve, onde pudesse reencontrar o seu melhor futebol. Mas, novamente, isso não aconteceu. Em 26 partidas, ele marcou apenas 1 gol e deu 6 assistências. Não são números trágicos, mas a falta de constância e de influência dentro de campo pesaram. O torcedor não comprou a ideia e Saúl novamente virou alvo de críticas. Portanto, em comum acordo, o jogador e o clube decidiram encerrar o empréstimo antes da segunda temporada. E parecia o fim da linha, mas aí surgiu o Flamengo. No dia 23 de julho de 2025, o clube carioca anunciou oficialmente a contratação de Saúl. O espanhol assinou por 3 anos e herdou a camisa 8 de Gerson. O acordo surpreendeu o mercado e reacendeu a curiosidade dos torcedores brasileiros. No Flamengo, Saúl vai reencontrar Filipe Luís, agora treinador da equipe,
com quem dividiu o vestiário do Atlético por 4 temporadas. E curiosamente, antes de acertar com o rubro-negro, o meia já tinha se acertado verbalmente com o Trabzonspor, da Turquia. Porém, por razões pessoais, desistiu da transferência. A família do jogador não se empolgou com a mudança para o país. E foi nesse momento que o Flamengo entrou em cena e, com um projeto ambicioso e competitivo, seduziu o meio-campista. Agora, Saúl tem uma nova chance, em um novo país e com uma nova torcida apaixonada. E apesar das últimas temporadas abaixo do esperado, Saúl sempre foi um jogador completo. Forte na marcação, inteligente e com boa chegada ao ataque, ele pode ser um jogador muito importante no meio-campo. Pode atuar como segundo volante, meia central ou até como zagueiro em alguns momentos. É um jogador de intensidade que sabe pressionar, ocupar espaços e oferecer equilíbrio ao time. Características muito valiosas num futebol tão físico como o brasileiro. Na minha opinião, com Felipe Luiz no comando, a tendência é que Saúl encontre um sistema que potencialize as suas virtudes e o coloque novamente como protagonista. A adaptação à cultura brasileira pode até levar um tempo, mas dentro de campo ele tem tudo para ser um dos cérebros desse Flamengo. Agora, a pergunta que fica é: será que Saúl vai dar certo no Flamengo? Será que ele vai conseguir reconquistar o brilho de outros tempos e se firmar como peça essencial após a saída do Gerson? Bom, eu quero ouvir a sua opinião, então já deixa aqui embaixo, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!